Gente, estamos de volta aí. No último vídeo, a gente falou um pouquinho de service, né? E aí deu uma revisitada um pouquinho naqueles conceitos de controller e tal. Mas agora a gente vai começar a falar de persistência. Então a gente falou de controller, service, e agora vai falar de persistência, que seria a camada de repository ali. Então vamos entrar aqui no capítulo de persistência. O Nest ele usa tem algumas extensões aí para você integrar a persistência. E um dos jeitos de fazer persistência em aplicações baseadas em Nest é através do uso do TypeORM. O TypeORM ele é uma biblioteca que ele tem a vida própria dele, independente do Nest. Então você pode inclusive usar TypeORM em outras aplicações que não são usando o Nest Framework. Mas o Nest ele tem uma boa integração com o TypeORM. Se você quiser entrar um pouquinho em detalhes sobre TypeORM, tem uma série de vídeos aqui que eu gravei utilizando inclusive esse material aqui, ó, onde eu explico entity, relacionamentos, repository, tem uma lista de exercícios aqui que pode te ajudar na hora de fazer práticas, etc. Mas voltando para cá, aqui o objetivo aqui é tentar ver como o TypeORM se integra em uma aplicação Nest. Se você quiser entender um pouquinho mais de TypeORM, vai na outra série de vídeos que está lá, um material muito legal sobre isso. Então, o Nest é um framework modular escalável, baseado em TypeScript, e o TypeORM é a biblioteca que conecta objetos TypeScript com tabelas do banco de dados. Vamos começar criando o nosso projeto, né? Então, vou criar aqui um projeto novo. E, hum, acho que não tem isso não. Não? Então, vamos lá. Em Nest, New, Nest.js, persistência. Vai criar aqui o projeto. Demora um pouquinho mesmo. Enquanto o projeto cria, depois que a gente instala esse projeto, tem eu vou atualizar esses comandos aqui que a gente vai precisar atualizar eles. Primeira coisa é instalar o npm install typeorm e o MySQL, né? Só que aqui eu não vou instalar o MySQL mesmo, eu vou instalar o MySQL 2. E aí a gente vai instalar esse pessoal aqui, beleza. CD, Nest, persistência. Abrir agora o VS Code. Deixa eu só fechar esses outros projetos que eu tenho aqui, senão eles vão dar conflito. Tá executando. E pronto. Vou abrir aqui um terminal aqui dentro mesmo. Git bash. Gosto melhor. Cheiro melhor. Então vou dar aqui um comando que é o npm install. E aí vamos ver o que é que precisa instalar. Eita, falei errado, né? Ele instalou aqui, gente, esse MySQL. Só que essa biblioteca MySQL é uma biblioteca antiga. E ela vai dar problema aqui. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou dar um npm remove MySQL. Vou dar um npm install MySQL 2, que é a versão mais recente da biblioteca. Que ele adicionou aqui, ó. Pronto, agora vai dar certo. Instalado esse pessoal, eu já tenho dentro do Nest as bibliotecas necessárias para eu trabalhar com persistência.
É quem vai me dar as funções, decorators e etc. Próximo passo é ir lá no meu app module e configurar a conexão com o banco. Então eu vou precisar, se eu entrar aqui no app module, src appmodule.ts, o imports vai estar assim, ó. Então enter aqui. Dentro desses imports eu vou ter que colocar alguns códigos. Então eu vou dar um type ORM for root. Eu vou até fazer aqui escrevendo mesmo, sem copiar. Type ORM module ponto for root. É uma função assim, tá? Dentro desse cara eu passo um objeto JavaScript. E aqui dentro eu coloco vários parâmetros, que são os parâmetros de conexão com o banco. Então eu posso botar aqui, por exemplo, host, posso botar username, todos os parâmetros necessários para conectar com o banco de dados. Aí eu vou copiar aqui. Pronto. E aí vamos entender aqui, ó. Até aqui, ó, daqui, isso que eu selecionei, são parâmetros de conexão para qualquer biblioteca de conexão com o banco. Então, precisa dizer qual é o endereço da máquina onde está rodando o meu banco de dados. Aqui, no caso, estou dizendo que o banco de dados está rodando na máquina que eu estou desenvolvendo. A porta onde esse banco de dados está executando. O usuário que eu vou usar para me conectar no banco. A senha, o nome do banco de dados que eu vou usar. Então, aqui, ó, aqui vou criar um banco de dados. Criar um esquema chamado NestJS. Criei aqui. Aqui, ó, criou NestJS. Aqui não tem tabela nenhuma ainda. É o banco que a gente já tem. Então é Nest. Esse banco aqui, a senha é bem simples no meu banco de dados. Aí na máquina onde você vai usar, você tem que botar o usuário e senha do banco de dados que você tem na sua máquina. Então, provavelmente o usuário e senha pode ser diferente. Você troca aí os valores. Beleza? Aqui eu estou dizendo o tipo do banco. No caso aqui é MySQL mesmo. Por exemplo, que eu vou me conectar num banco de dados do tipo MySQL. Se eu fosse me conectar com outro tipo de banco, por exemplo, Postgres, aí eu trocaria o type aqui. Aí estaria Postgres. Aqui eu estou colocando o seguinte, para ele autocarregar as entidades, já já a gente vai entender o que é esse autoload de entidades aí, e o synchronize para ele atualizar automaticamente a estrutura do banco. O type ORM, assim que eu vou criando as minhas entidades persistentes, que são as minhas classes ligadas a uma tabela do banco, à medida que eu altero as classes, ele reflete essa alteração no banco de dados. Ou seja, se a minha classe, vou ter aqui uma classe, por exemplo, user. Se a minha classe user, ela tá, eu adicionei um atributo a mais e disse que esse atributo é persistente, automaticamente, porque ele está marcado aqui com synchronized true, quando eu levantar minha aplicação, ele vai comparar a aplicação com o banco, vai ver que existe uma diferença de uma coluna ali e ele vai criar essa coluna no banco. Ele sempre cria, ele não remove, né? E aí a gente ganha muito tempo com isso durante o desenvolvimento. Então, vamos voltar aqui para o tutorial. Vamos seguir. Isso aqui é simplesmente configuração de conexão com o banco. Adicionei isso aqui, passei os parâmetros de conexão com o banco. Beleza. Agora a gente vai gerar o módulo users, o service e o controller. Nesse exemplo aqui, eu estou criando um módulo específico de usuários. E esse módulo vai estar dentro do módulo principal. É como se tivesse um módulo dentro do outro na minha aplicação. Pode fazer isso aí, fica um pouco diferente do que a gente fez nos vídeos anteriores. Fica legal, porque você vê uma segunda abordagem. Então, eu vou chegar aqui. Nest Generate Module Users. Nest Generate Module
users. Pronto. Aí, ó, ele cria uma pasta users aqui, cria aqui um user module, e aqui no app module, cadê? Ele já adicionou aqui, ó. Lembra que antes tava só o type URM, foi o que a gente colocou. E ele adicionou esse cara aqui, ó, user module. Então significa que esse app module, que é o módulo principal da minha aplicação, ele tem um submódulo que é o user module. Tudo que tiver dentro dele vai ser injetado aqui no meu app também. Legal. Vamos agora criar um controller e o service para users. Vou colocar aqui. Controller. E aí, olha que aqui ele criou um bocado de spec, né? Eu vou apagar esse spec aqui, que eu não vou usar agora. E aí, para eles não ficarem poluindo aqui minha tela, então tem o módulo, tem o service, tem o controle aqui de users. A gente vai colocar coisa neles. A segunda coisa que a gente vai colocar aqui, vai criar, dentro de users, eu vou criar esse arquivo, ó, userEntity.ts. Uma entity é uma classe do TypeScript que está mapeada para o banco de dados. Ou seja, vou criar aqui, ó, file. Essa classe aqui, vou copiar esse código do jeito que está. Perder tempo. Você tá vendo? Esse código aqui, ele faz o seguinte. Eu criei a minha... É uma classe, gente, ó. Se eu tirar aqui as anotações, fica mais fácil de entender. Ó. É uma classe comum que tem alguns atributos aqui, algumas variáveis internas. É o ID, o nome, o e-mail e a senha. Tem um construtor para criar baseado nesses parâmetros, mas é basicamente isso. Do jeito que está aí, é só uma classe TypeScript normal. Posso criar variáveis desse tipo, etc. Quando eu começo, quando eu coloco aqui, por exemplo, @entity aqui, ó, @entity. Sim. Estou dizendo o seguinte: essa classe é uma classe que está mapeada para o banco. Então, lá no banco de dados vai ter uma tabela users. Aqui, por exemplo, eu posso dizer que esse ID é a minha chave primária. Eu tenho que dizer também que esse cara aqui vai virar uma coluna no banco, esse. Então, se eu dar um Ctrl Z aqui, para a gente voltar para o que estava antes, ó, eu tenho aqui dizendo que ele é uma entidade, tenho essa anotação que diz aqui que é uma chave primária autogerada pelo banco. Aqui diz que esse name vai virar uma coluna. O e-mail é uma coluna, não só uma coluna, mas uma coluna do tipo unique. Ou seja, eu não posso ter dois e-mails iguais no banco de dados. Password vai virar um coluna no banco. Se fosse uma tabela de usuários mesmo para fazer login, essa senha aí a gente teria que dar um jeito de criptografar ela, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Beleza. E criou. A gente precisa agora. Aí assim, essa classe aqui, pelo simples fato de eu colocar esse entity, já gera uma tabela no banco. Se eu levantar essa aplicação, aqui ó, npm start. Acho que esqueci como é que é o start dev do Nest, velho, toda vez eu esqueço. npm run start dev. Pronto, isso aqui.
Pronto, eu levantei a aplicação aqui do jeito que a gente configurou até agora. Se eu for aqui no esse cara, dar um refresh. Tá, eu ainda. Ah, porque tá levantando, né? Pronto, startou. Vamos ver se ele criou a tabela. Poxa, não criou a tabela não. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui no meu. Para não perder tempo com isso. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa. Ah, eu vou botar aqui entities. Botar aqui um array. Botar aqui um user. Direto aqui. Isso aqui também funciona. Aqui, só que aqui eu estou colocando explicitamente a entidade users no banco de dados. Aqui, ó. Agora ela foi, criou. Não sei porque que o autoload não funcionou, não vou perder meu tempo, mas eu tenho a possibilidade dele identificar as entities automaticamente e eu posso também especificar diretamente aqui o entities. Assim, ó, nesse banco de dados MySQL aqui, eu quero que você coloque uma tabela representando a classe users. Aí ele cria. A gente olhar para cá, ó, a tabela users já veio com ID, nome, e-mail e password, que são os campos que a gente tem lá. Se eu der aqui um select asterisco from user, não tem nada, porque não tem ninguém inserido, né? Mas já a gente vai chegar nesse ponto aí onde vai ser dado. Voltando para cá. Beleza? Criou a entidade. Vamos agora para o user module. E aí eu vou configurar no user module essa linha aqui, ó. No user module eu vou botar esse import. Essa parte aqui vai fazer com que os meus repositórios sejam criados pelo TypeORM. Então, o TypeORM ele vai criar um repositório automaticamente para mim, já com as principais funções de manipulação de dados no banco. E aí, quando eu faço isso aqui, vou lá, isso aqui está no User Module, tá? Eu vou aqui no User Module, colocar aqui Imports. Coloco esse código, boto uma vírgula aqui no final. Vou importar aqui o user e vou importar esse TypeORM módulo que vem lá do NestJS TypeORM. Então, estou dizendo que eu quero que o TypeORM adicione o user aí na feature de repository. Beleza, massa. Agora a gente vai lá no user service e vai fazer ele injetar um repository automático pelo construtor. E aqui é muito legal, porque vê, essa feature aqui permite que eu faça assim, ó. Cadê o user service? Meu user service. Vou criar aqui um construtor. E aí eu vou colocar um private. Private user repository. Ó, e ele vai ter um repository do TypeORM. E aí eu vou passar aqui como user. Pronto. Isso aqui vai dizer o seguinte: o construtor do meu service ele recebe um objeto do tipo repository e esse objeto do tipo repository vai manipular o user. Só que eu preciso dizer quem é que vai injetar esse cara aqui, porque eu não tenho nenhuma classe implementando esse repository. E aí é onde entra a mágica que o Nest dá. Se dá erro na hora que eu salvo, porque ele vai tentar recompilar. Para fazer isso,
eu digo, ó, inject repository user. Esse inject repository, tá? Inject repository, ele vem lá do type ORM, do Nest. E aí eu vou passar como parâmetro aqui o user. Isso aqui, na verdade, esse cara não é aqui, né? Aqui. É antes do private. Eu vou dar uma quebra de linha aqui para você entender melhor, pra vocês entenderem melhor. Esse private aqui, ele é um repository. Quem é que vai construir o valor que vai ser atribuído aqui nessa variável? É o próprio Nest, a própria biblioteca de integração do Nest com Type ORM. Ela vai criar um repository automaticamente para user e vai injetar aqui. E aí isso já me dá bastante coisa legal. E agora eu vou poder dar um create, né? Eu vou copiar isso aqui. Escrevendo. Ganhar tempo. User. Users repository. Agora ele vai ter aqui um users repository. Então ele vai receber aqui como parâmetro um objeto do tipo user. Vai tentar salvar isso no banco. Só isso, gente, já vai fazer com que aqui no meu controller, quando eu tiver a rota, eu vou receber um objeto, vou passar para o service passa para o repository e o repository salva no banco. E aí vamos entender aqui como é que esse treco vai funcionar para o controller. O controller eu não vou nem explicar muito, porque já falou demais de controller aqui. Só vou criar o construtor para o user service. E post aqui, vou copiar esse cara, vou colocar aqui no meio. Formataçãozinha aqui. Vou importar aqui o user service. Vou importar aqui essas decorators. Pronto. Aí só isso aqui já cria a rota. Então vamos. A minha rota é users, né? Se eu colocar aqui 3000 barra users e mandar dar um send. Ah, não tem, né, velho? Mas vamos criar um get também. Arroba get. Olha como vai ser fácil. List return user service.list. Beleza? Tem que importar esse get aqui lá do common. E vou ter que criar essa função lá no meu user service. No user service. Vou botar aqui. List. Return. Ó, dis.userrepository.find. User repository já tem uma função find que retorna todo mundo. Vou usar esse cara. Vou dar aqui get. Ah, não, pera. Porque eu tenho que salvar o controller, né? Salvei. Agora sim, ele mapeou para o users o get e o post. Vou dar um get aqui agora. Ele vai me retornar um array vazio. Por quê? Porque na minha tabela não tem nada. Foi uma tabela, tentou buscar esses caras, não tem ninguém. Agora eu vou fazer um post. Deixa eu gerar aqui. Para gerar aqui um.
Vou colocar aqui agora. Vou fazer um post para users. Vou colocar aqui o body, all, JSON. Vou colocar aqui esse cara aqui. Agora vamos só entender aqui, ó. Eu não preciso do ID, porque o meu ID vai ser gerado automaticamente pelo banco, certo? Para mandar o nome, e-mail e password. É isso mesmo? Nome, e-mail e password. Só isso. Ó, vamos. Oh, fiz esse. Agora eu vou pegar esse outro aqui. Esse outro. E vou pegar esse outro. Pronto. Agora vamos no list. Vamos dar um send. E ele já vem com esses caras que eu cadastrei. Ó, que legal. E ver que eu criei um repository sem escrever efetivamente as funções do repository. Sem criar um comando de SQL. Por quê? Porque o meu repository foi gerado automaticamente pelo common do type ORM com o Next. Com o Nest. E aí a gente já começa a ter aí algumas coisas muito legais para fazer um CRUD mesmo. No próximo vídeo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, criando um CRUD completo, com todas as etapas aí de construção. Né? Criar, deletar, listar, atualizar, etc. Beleza? Então, gente, é isso. Assim, a ideia desse vídeo era falar um pouquinho de como fazer uma camada de repository usando o Nest com o Type ORM. Valeu!